E aí, pessoal, essa é a primeira entrevista que eu estou fazendo aqui no canal e eu quis começar com o pé direito. Chamei aqui uma excelente profissional que eu tenho o prazer de trabalhar junto, que é a Lana Rubia, e ela é a gerente industrial aqui da Alnutri Alimentos, mais conhecida como Arroz e Feijão Barão. Seja muito bem-vinda, Lana. Obrigada. Gostaria de agradecer a oportunidade que o Eric está dando para a gente conversar um pouco sobre a importância dos classificadores no processo produtivo. Eu represento hoje aqui a indústria Alnutri Alimentos, Arroz e Feijão Barão. Meu nome é Lana e é um prazer compartilhar da experiência nossa na indústria com vocês. Lana, uma das coisas mais importantes quando a gente está falando sobre alimentos é a qualidade. E aí a gente sabe que existem várias etapas no processo de produção, na cadeia produtiva do arroz. E aí, como a gente está na indústria, eu queria te perguntar quais são os requisitos de qualidade para essa etapa que a gente está, que é o da indústria, de beneficiamento do arroz. A indústria sempre procura o produto mais homogêneo, translúcido, onde a maturação esteja completa e que proporcione o melhor rendimento possível, a gente vai ver no recebimento que são feitos diversos testes e um deles, de bastante importância, é o rendimento na panela, que é o teste de panela que a gente faz. É bastante importante que os grãos do arroz estejam livres de gesso, que é um defeito, e que eles sejam o mais inteiros possível e translúcidos. Você falou sobre rendimento, a gente pode falar sobre o rendimento de panela e o rendimento do beneficiamento. São dois rendimentos diferentes. Lá na recepção, você faz o teste de rendimento, tanto o rendimento com relação aos grãos inteiros e quebrados, quanto o de panela? Isso. Ele é feito uma simulação do beneficiamento de arroz, conforme o maquinário que a gente tem num porte maior dentro da indústria, mas a gente tem uma maquineta, que ela simula tudo que é feito durante o beneficiamento, e daí desse processo a gente tira a renda em si, que significa o quanto esse arroz, em 100% dele, o quanto a gente consegue tirar de grãos inteiros, e separando a casca e o farelo do arroz. O rendimento de panela, ele é aprovado através do teste de panela, que é o que a dona de casa, o consumidor, vai fazer em casa mesmo. Ele quer ver o arroz aumentar dentro da panela, e esse rendimento também ele é avaliado durante o recebimento. Não, isso é interessante porque a gente fala bastante sobre a questão da classificação oficial. Existe a classificação comercial e a oficial. E na oficial não se exige o teste de rendimento de panela. Por quê? Porque esse teste já é feito, já passa pelo filtro de qualidade da indústria até chegar lá na classificação oficial, que é a última classificação realizada, a última análise de qualidade para oferecer esse produto para o consumidor final. Mas falando sobre classificadores, você tem classificadores aqui? Você conta com esses profissionais? Nós temos 4 classificadores aqui hoje, 3 deles trabalham focados no recebimento da matéria-prima. Eles classificam arroz e feijão. E no controle de qualidade, a gente tem mais um classificador que acompanha todo o beneficiamento do arroz e do feijão. Mas assim, mesmo outras pessoas, outras funções aqui na indústria, também são treinados para poder saber classificar arroz e feijão. Entendi. Mesmo que eles não atuem 100%, não atuem diretamente com a classificação, ainda assim é interessante que se saiba desses conceitos e do que se exige como qualidade para poder atuar e para que todo mundo esteja comprometido com a qualidade. Tem os classificadores que fazem parte do que a gente chama de controle de qualidade da indústria. Então, desde o recebimento até o empacotamento, esses classificadores eles estão empenhados junto do beneficiamento. Mas, por exemplo, existe os compradores, tanto de arroz quanto de feijão, que eles também sabem classificar o produto, Eu, como gerente industrial, o encarregado de produção, então são diversas pessoas que são treinadas como classificadores, Não são classificadores oficiais, mas assim, dentro da indústria a gente tem as pessoas treinadas, E é um ponto bastante importante para o processo produtivo.
Maravilha. E já que a gente está falando sobre recebimento, vamos dar uma passadinha lá no laboratório de recebimento? Vamos sim. Vamos lá então. Bom, galera, a gente está aqui no recebimento da indústria e é aqui que é realizada a classificação de recebimento. É a primeira classificação que vai verificar a qualidade dessa carga que está chegando na indústria. E para isso a gente está aqui mostrando, né, os diversos equipamentos que são utilizados, o quarteador, o homogeneizador, aqui a maquineta de arroz, né, temos balança de precisão, diversos equipamentos que são utilizados. E aí, Lana, com relação à classificação de recebimento, eu queria saber quais são os parâmetros que são analisados aqui, né? Quais são as características que são importantes de se saber nesse momento. Nessa etapa, a gente compara os parâmetros do pedido de compras, né, que foi negociado com o comprador junto ao produtor. A gente tira essas amostras e compara, né, se os parâmetros que foram oferecidos para o comprador é o que realmente está chegando aqui para a gente. Então a gente está à procura aqui dos defeitos que esse arroz pode ter, né, dos grãos gessados, separamos os quebrados dos inteiros e sempre à procura da melhor renda possível. Nessa etapa o classificador ele é importantíssimo, porque até se tiver algum desvio entre o pedido de compras e o que realmente está chegando aqui para a gente, isso impacta até no valor financeiro que vai ser pago por esse saco de arroz. E é muito importante também porque as demais etapas após o recebimento, ela também depende das informações iniciais dessa classificação. Então, essa classificação de recebimento, ela determina não só se essa carga de arroz vai entrar na indústria, né? Porque existe a possibilidade de nem entrar, né? Caso não esteja... Isso, se ela tiver com um desvio muito grande entre o pedido de compras e o que realmente chegou aqui, ela pode até ser devolvida. E aí, ó, a gente tá recebendo aqui um caminhão, vai ser pesado agora. Então, Lana, eu queria te perguntar, você falou sobre esse pedido de compra. Isso é o que vocês têm como uma demanda aqui, e aí faz então essa comparação, né? Você fala, olha, eu preciso de um arroz com essas características e o produtor informa, né, para vocês, para a gente aqui na indústria, e a partir dessa comparação, a partir do resultado da análise de classificação, que se faz essa transação comercial, né? E isso também direciona, né, o resultado dessa classificação direciona, auxilia no processo de decisão de todos os processos posteriores, para onde esse arroz vai, como ele vai ser beneficiado. Isso. Ele determina várias coisas, né? O pedido de compras, por exemplo, o produtor também fez uma classificação lá na fazenda, né? Então lá também tem classificadores, essas amostras também vêm para a gente através de fotos, né? E a gente registra isso junto do comprador, né? E também isso determina, quando ele chega aqui, esse parâmetro inicial, que é do pedido de compra, e a gente compara essa classificação aqui no recebimento, isso impacta também no custo e para qual produto esse arroz vai ser destinado, né? Porque tem vários cultivares diferentes, várias classificações diferentes, vários mix, né, de produto que a gente consegue fazer, né, vários blends, e isso tudo que determina para qual produto, né, final esse arroz vai ser destinado. Legal você falar sobre essa questão do classificador lá no campo também, né? Porque após o produtor colher esse grão de arroz, ele precisa saber, né, como foi o resultado da produção. E para isso ele tem o auxílio de um classificador de campo que vai fazer, né, esse levantamento de informações relacionadas à qualidade desse produto. E aí, falando também, né, já aproveitando que a gente está falando bastante sobre os classificadores, você teve muito trabalho para achar os classificadores que trabalham aqui com você? Como é que foi essa jornada, essa questão? Esse profissional ele não é comum no mercado,
né? Geralmente a indústria seleciona profissionais internamente e prepara eles, né, através de treinamentos, para que eles se tornem classificadores. Então é assim, existe uma escassez desse profissional no mercado, né? E o que a indústria faz, e que provavelmente os produtores e todos os que utilizam essa função, né, precisam desse profissional, é dar o treinamento para eles, né, para que eles se tornem classificadores. E você mesmo, sendo gerente industrial, já passou por treinamentos e sabe como classificar o arroz, mesmo que não precise necessariamente fazer a classificação em si, porque você está gerenciando, né, a indústria como um todo, né, um cargo muito complexo, mas ainda assim você ter esse conhecimento te capacita demais, né, até para poder verificar se os funcionários, os colaboradores estão atuando de forma correta, né? Tanto eu quanto os demais que atuam no processo produtivo, a gente sabe classificar, mesmo não tendo a necessidade de fazer isso diariamente, mas para mim, como gerente industrial, eu preciso saber classificar até para tomar a melhor decisão com relação ao melhor aproveitamento do grão, ao melhor mix possível do produto e sempre obedecendo o menor custo possível, né, e atendendo os padrões de qualidade para o nosso consumidor. Legal isso. Eu fico pensando aqui que esse conhecimento sobre a classificação, né, sobre o que se exige de qualidade e identidade para o arroz, não só para o arroz, mas como os produtos de origem vegetal como um todo, ele te auxilia, né, independente de qual cargo você esteja atuando. Né? Você pode estar no campo, você pode estar na indústria, você pode até mesmo estar lá no mercado ou nas empresas credenciadas que fazem a classificação oficial. Em todos esses campos é necessário esse conhecimento, mesmo que você não vai atuar diretamente com isso, né? E é para isso que a gente está fazendo também esse conteúdo educativo aqui, para te mostrar da necessidade de se ter conhecimento sobre isso e para que você continue com a gente aí, aprendendo bastante sobre a classificação dos produtos de origem vegetal. Bom, pessoal, agora a gente está aqui na linha do fluxo de beneficiamento do arroz. E aí eu queria te perguntar, Alana, após fazer esse recebimento, o arroz ele vai ser limpo, né? Se for o caso, vai secar também. E depois vai ser direcionado para os silos. E aí como é que funciona esse direcionamento dessa carga, né? Existe algum tipo de rastreabilidade? Você falou sobre os blends, né? Como é que funciona esse processo para iniciar o beneficiamento? Esse arroz ele é separado pela classificação que é feita lá no recebimento. Mais uma vez, a importância da classificação bem feita durante o recebimento. E aí a gente separa eles em silos. Existe um documento que direciona tudo isso aqui internamente, que a gente chama ele de M, que é onde tem todos os pesos, as características, o nome desse produtor, qual que é a renda que esse arroz proporcionou lá no recebimento, né? Que dia que isso aqui entrou, para qual silo que ele foi. E isso proporciona para a indústria garantir a rastreabilidade. Então a gente consegue saber qual o produtor, qual carga, que dia a gente beneficia silo por silo, né? E isso garante que a gente consiga saber de quais cargas foram originadas essa matéria-prima, e ela foi beneficiada, e ela foi empacotada, e a gente consegue rastrear isso do campo até a mesa internamente aqui na Unutri. Legal, Lana. E fazendo um link com o que você falou sobre o que a indústria espera como qualidade, um dos pontos-chave é a questão da mistura varietal, né? Não digo nem mistura varietal, mas assim, as características desse lote. Por quê? Porque muitas das vezes você está regulando essas máquinas todas para receber um tipo específico de arroz. E se existe essa mistura varietal, se existe, né, um arroz que ele é mais grosso do que um outro que é mais fino, e se existe essa mistura, muitas das vezes esse beneficiamento, né, esse ajuste fino das máquinas vai ser prejudicado, né? E isso pode gerar prejuízos. Sim, essa separação ela é feita, né, principalmente por cultivar, porque tem diferença de uma semente para outra, né, de um grão para o outro.
de espessura, de tamanho. Então isso tudo é separado já no recebimento. Mas a gente consegue perceber assim, por que tem a importância de classificar e toda a equipe saber classificar o arroz? O maquinista aqui, ele consegue perceber se a gente tiver uma variação da renda, se a gente tiver uma variação dos defeitos, aumentou o nível de quebrado, aumentou o nível de gesso, tudo isso ele consegue me sinalizar como gerente industrial para me tomar as decisões com relação a esse arroz que está sendo beneficiado. Então até o próprio operador de beneficiamento, ele tem esse conhecimento e essa sensibilidade para poder conseguir perceber pequenas variações durante o beneficiamento do arroz. Maravilha. E, então, esse por si só é o controle de qualidade, né, do fluxo de beneficiamento. Isso, é uma das etapas, né? Na realidade, ele está aqui somente para beneficiar o arroz, mas esse conhecimento é importante porque ele também direciona a tomada de decisão do que a gente vai empacotar com esse produto, né, dependendo da variação que ele sofrer durante o beneficiamento de arroz. Maravilha. Essas máquinas aqui, todas elas, existe a possibilidade de se retirar amostras, né? E aí se leva essas amostras para o laboratório de controle de qualidade, que vai fazer o monitoramento dos níveis, né, do fluxo de beneficiamento, para caso esteja, por exemplo, acabou que na brunidora lá, né, na máquina de brunição que possui essa pedra abrasiva, por algum motivo quebrou essa pedra, né, deu algum problema. Isso vai ser verificado aqui, eles podem parar o fluxo de beneficiamento ou então simplesmente só ajustar se for alguma coisa bem leve e prosseguir com o processo, garantindo a qualidade do produto que vai ser empacotado no fim desse processo, né? Essas amostras elas são retiradas, né, de tempos em tempos, pré-determinados, e existem os padrões esperados de cada máquina, de entrega de cada máquina. Então essas amostras são retiradas a cada equipamento e para cada equipamento existe um padrão que o controle de qualidade vem acompanhando e comparando para ver se esse beneficiamento está dentro do esperado. Bom, Lana, a gente está falando muito sobre esse controle de qualidade do fluxo de beneficiamento, mas também já falou no controle de qualidade de recebimento, né? É um processo que vai do início até realmente o fim lá, quando o produto está sendo empacotado. E aí eu queria te perguntar, das etapas do controle de qualidade dentro da indústria, qual você acha que é a mais importante? Para mim, todas são muito importantes, cada uma no seu momento, né? Mas assim, é um elo, né? São vários elos que unidos fazem a cadeia produtiva. Então, desde o recebimento até o beneficiamento, a seleção eletrônica dos grãos e o empacotamento, todos são etapas importantíssimas e que fecha a cadeia industrial do beneficiamento de arroz. Em todas essas etapas, o conhecimento com relação à classificação do grão, ele é importantíssimo, né? Ele pode determinar se essa carga vai ser devolvida, ele pode determinar se a gente vai fazer outro produto com esse arroz que foi recebido, né, devido a uma variação. Ele pode determinar o custo, ele pode determinar uma série de coisas, né, uma série de tomadas de decisões, né, e por isso todos esses profissionais são treinados para poder ter esse feeling, né, para a gente tomar a melhor decisão possível para a indústria. Eu lembro que você falou que aqui na indústria, classificadores mesmo são 4. Você falou que são 3 lá no recebimento e aí tem mais um aqui no laboratório de controle de qualidade. E aí esse controle de qualidade, pelo que a gente já conversou, também da linha de fluxo de beneficiamento, mas também existe uma etapa importantíssima que é aqui antes do empacotamento, né? Esse produto que é beneficiado, ele passa por fim nas máquinas de seleção eletrônica e ele é direcionado para as caixas que vão alimentar o empacotamento, né? Isso. E aí essas caixas elas são subdivididas por qualidade, né? Como é que funciona isso? O arroz tem diversas, ele ramifica, né? Então tem diversas características que a gente pode aproveitar ele. Então a gente separa um fluxo para o arroz inteiro, né? E dele eu vou tirar todo o arroz translúcido, ele vai para uma determinada caixa. O arroz que ele tem um defeito leve, que a gente chama de gesso parcial, ele vai para uma outra caixa, né?
Tem um fluxo do arroz quebrado que também, mais uma vez, a gente separa entre o arroz quebrado translúcido com o arroz quebrado que ele tem um percentual de gesso, né? E aí todos esses produtos são separados, né? E de acordo com o que a gente vai empacotar é que acontece os blends, né? Acontece os mix de produto. Como se fosse uma receita, né? Como se fosse uma receita. Existe o carro-chefe da empresa, que é aquele produto impecável que tem uma qualidade maravilhosa. E para esse produto se direciona simplesmente só o arroz 100%. Isso, inteiro e translúcido. Maravilha. Mas existem outras marcas que também faz parte do nosso portfólio, porém ele tem receitas diferentes, né? Esse arroz do gesso parcial, por exemplo, pode fazer parte da receita desse arroz que a gente chama comercial, né? Então, são vários produtos de uma mesma carga de arroz, a gente deriva vários produtos diferentes e que vão ser empacotados em tempos diferentes também. E assim, vale ressaltar que, para a questão do consumidor, o aspecto visual do arroz é muito importante. E por isso que existe essa questão de receita, né? Não só por isso, também pelo fato de poder se aproveitar, né? Não existe desperdício. Todo o arroz que é beneficiado, ele tem uma utilidade, né? Ele tem um destino e é justamente para isso que serve, né, todo esse processo, para se beneficiar e fazer a separação correta para ter um destino correto, né? Até mesmo os resíduos, né? A casca do arroz, ela pode ser utilizada no processo de secagem aqui mesmo dentro da indústria. Também existe o farelo, que pode ser utilizado para diversos, né? Tem diversos usos, mas um dos principais é para a produção de ração animal. Todos os resíduos, todos os subprodutos do arroz são aproveitáveis. E aí agora, Lana, a gente está chegando no final da entrevista e eu queria que você saísse um pouco desse cargo de gerente industrial e passasse a nos dar uma opinião no papel de consumidora mesmo. Para você, o que é a qualidade do arroz quando você está lá no mercado comprando um arroz ou então até mesmo preparando esse arroz, né? O arroz, ele é bem regionalizado, né? Então a gente acostuma com as marcas que tem no mercado e a gente compara isso, né? Eu, como dona de casa, na hora de fazer a compra, eu vou comparar a qualidade que eu estou vendo ali naquele pacote. Eu vou levar, vou testar e se eu gostar, eu acabo fidelizando por aquele produto final, né? Então, às vezes, né, até por ser da indústria, eu tenho a mania de comprar os outros para poder estar experimentando e comparando. Mas assim, uma dona de casa, vamos dizer assim, tradicional, ela vai fazer esse processo, né? Ela vai comparar o pacote de arroz no momento da compra, né? Sempre visando qualidade, aí ela vai olhar se ela tem grão gessado, se não tem, se tem muito quebrado, se não tem, e ela leva e ela testa. E uma vez que ela gosta, ela fideliza, né, em cima daquela determinada marca. Quando a gente está lá no mercado, o aspecto visual é importante na hora da compra, mas também existe o processo posterior de fazer o cozimento do arroz, né, ver se ele vai ficar soltinho, do jeito que o brasileiro gosta, né? E como foi legal você ter falado isso, porque não só dentro do Brasil existe uma diferença de consumo do arroz, né? Existem vários usos dentro do Brasil, mas também fora do Brasil, né? O arroz é uma cultura mundial. É uma cultura muito nobre, muito bonita e faz parte da alimentação de quase todos os povos. Então, assim, a gente está falando de um alimento muito nobre e eu te agradeço bastante, Lana, por ter nos recebido aqui e ter mostrado para a gente todo esse processo de garantia da qualidade na etapa da indústria. Foi um prazer estar aqui, muito obrigado. Eu que agradeço, espero ter contribuído, ter tirado todas as dúvidas e a gente segue junto com o Eric aí para poder fazer essa disseminação da importância do classificador, né, dentro da indústria, no campo e na classificação oficial. Maravilha, Lana, muito obrigado. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. A intenção desse vídeo é para que a gente entenda a fundo, né, faça essa imersão dentro dessa etapa importantíssima, que é a etapa de beneficiamento do arroz. E é isso, meus beneficiados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.